Litoral Paulista, edição desta quarta-feira, 3 de novembro de 2021. Você, ouvinte, participa do Jornal da Manhã por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo Schiff. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores da Rádio Jovem Pan. Ouvintes e telespectadores, porque você acompanha imagens do estúdio da Jovem Pan Santos pelo youtube.com/Jovem Pan FM Santos, pelo facebook.com/, Jovem Pan Santos, e daí você já pode participar direto pelo chat do Jornal da Manhã Litoral Paulista. A temporada de cruzeiros aqui na Baixada Santista, especificamente no Porto de Santos, a expectativa é de que ela comece a previsão no dia 5 de novembro, ou seja, na sexta-feira. O primeiro navio a gente está vendo chegar aqui do estúdio da Jovem Pan. A gente tem uma visão para o Porto de Santos. Estamos vendo navegar no canal o primeiro navio de cruzeiros da temporada 2021-2022, né, Paulo Andrade? É isso aí, é gostoso ver daqui da gente, da nossa posição privilegiada. É gostoso que ele faz a manobra aqui bem na frente, aqui no canal do estuário. Ele faz a manobra para ele entrar no Concais. Muito legal. Nós estamos no 31º andar do edifício Corporate, na Ponta da Praia. Não chega a ser Ponta da Praia, no bairro de Aparecida, em Santos. Tem uma visão privilegiada realmente para o Porto. Estamos vendo o primeiro navio da temporada 2021-2022, o primeiro navio de cruzeiros, depois de uma temporada que não houve, né, por conta da pandemia. Estamos vendo o primeiro navio de temporada de cruzeiros desta temporada atracar no Porto de Santos. Nicolau Obeide, bom dia. A contratação de trabalhadores temporários para vendas na Baixada Santista no final do ano pode ser recorde, 5.000 trabalhadores entre o final de novembro e o começo de fevereiro. A estimativa é do Sindicato do Comércio Varejista de Santos e região. A Câmara de Agentes Lojistas confirma essa previsão, Nicolau? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos, né, que estão nos vendo também, né, como você falou. Então, Paulo, realmente, final de ano, nós vamos contratar pessoas, mas bastante, e temos contratado já desde agora, porque temos que treinar os funcionários, não é só no final do ano, né? Então, nós já estamos no mês de novembro. Mas existe uma dificuldade, viu, Paulo? É uma coisa que eu gostaria de salientar: existe uma dificuldade na contratação de mão de obra tremenda. Nós temos sofrido muito com tudo isso em relação à qualificação, né? As pessoas não querem se qualificar, infelizmente. A faixa etária que trabalha, a maioria no comércio, é entre 20, 30, 35 anos de idade. Realmente eu reconheço que as pessoas com mais qualificação, elas buscam outro tipo de trabalho, porque o trabalho de loja é um pouco sacrificante, né? São 8 horas direto por dia, muitas vezes 12 horas, né? Quando são funcionários comissionados, e trabalha em shopping, trabalham domingos, trabalham feriados. Então, realmente, as pessoas não buscam muito esse tipo de trabalho. E aqueles que buscam são aqueles que mais estão precisando trabalhar, mas, infelizmente, não buscam qualificação. Eu espero que a gente tenha tentado lá no CDL fazer cursos de qualificação, cursos de parceria com o Sebrae, excelência no atendimento. Esse tipo de qualificação a gente busca fazer, mas tem uma dificuldade também muito grande de formar turmas para esse tipo de treinamento. Mas, vamos lá, vamos ver, né? Isso é um enfrentamento que a gente faz há muitos anos, todos os anos tem esse problema, e a única coisa que eu gostaria de salientar àqueles que estão nos ouvindo e que buscam um emprego é que a grande maioria do pessoal que é contratado para final de ano ou contratado esta época permanece na temporada de janeiro e fevereiro, e quando é um bom funcionário, né? Quando a pessoa é um bom funcionário, ele permanece, viu, Paulo? Permanece no estabelecimento comercial
e é registrado normalmente e tem um bom ganho, dependendo do funcionário. É um ganho até melhor do que muitos empregos de qualificação. É verdade. E o Fifi, a estimativa do Sindicato do Comércio Varejista, um dos fatores dessa contratação, e agora nós estamos vendo justamente o navio fazendo a manobra aqui. Eu não dei bom dia para o Fifi, eu não vi que ele estava aí. Bom dia, Fifi. Na frente do Concais, é justamente a retomada dos cruzeiros. Não houve a temporada do ano passado e a temporada está sendo retomada nessa semana. O Paulo Andrade e eu estamos vendo de camarote aqui na Jovem Pan a manobra do primeiro navio de passageiros desta temporada, Fifi. Bom dia, Paulo, Nicolau, Paulo Andrade, bom dia a todos. É uma esperança, né? Que essa volta dos cruzeiros, apesar da dúvida, porque a gente está tendo um aumento de contaminação no mundo, novamente, infelizmente, principalmente no leste europeu, mas a gente espera que os navios tenham um procedimento adequado. É difícil, como é que você vai manter distanciamento social dentro do navio? É muito difícil esse controle. Mas a gente espera que não haja nenhum tipo de surpresa nesse tipo de retomada dos cruzeiros e que a gente possa, aos poucos, ir retomando a economia. É verdade, o Fifi citou o recrudescimento, né, o agravamento da pandemia, a retomada, uma outra onda em alguns países. A Holanda anunciou nesta semana que retoma o uso de máscaras em locais públicos, volta a recomendar o distanciamento social de 1,5 metro e também o trabalho em casa, home office parcial, 2 vezes ou 3 vezes na semana, o funcionário trabalha de casa. Também em restaurantes, em alguns outros locais públicos, como a academia, passa a ser cobrado o passaporte da vacina. E a China também tem um surto, inclusive em Wuhan, onde começou a epidemia, que depois virou pandemia de coronavírus. Há recomendação de estocagem de alimentos por causa da possibilidade de lockdown, Nicolau. Veja bem, esse retorno, né, na verdade, não é naquele número tão grande que houve no início da pandemia, porque nós temos aí um monte de pessoas imunizadas com vacina. Que isso, inclusive, é um tema de discussão, né, que eu não quero furar a tua pauta. Eu tenho um posicionamento também muito diferente em relação a alguns posicionamentos de algumas autoridades em relação à vacina. Por quê? Porque as vacinas, elas não imunizam 100% as pessoas. Elas protegem e evitam até mortes, né? Mas a contaminação elas não evitam. Então, esse tipo de contaminação vai existir com a aproximação das pessoas. Só que quanto maior a contaminação, e espero que não morram essas pessoas que se contaminaram e que tomaram a vacina, o vírus ele começa a diminuir, né, a circulação. Isso é uma tendência, né, em todo tipo de pandemia ou endemia, então depende do tipo da contaminação, como nós já tivemos em alguns outros. O isolamento, ele realmente só vai retardar a contaminação dessas pessoas, porque, na verdade, quando elas voltarem a não ter mais isolamento, vão voltar a se contaminar e o vírus vai voltar a circular. Então, ou seja, põe um isolamento, as pessoas não se contaminam, não criam imunidade, acaba o isolamento, elas voltam a se contaminar. É isso que vai acontecer recorrentemente. Eu entendo dessa forma. Então, assim, a vacina, ela não resolve 100%. Se ela resolver 100%, aí sim, poderiam as pessoas estar juntas, não haveria mais contaminação. Fifi, não é só a imunidade, ela não se deve não só à vacina, mas também à contaminação, à própria contaminação, né? No Brasil, mais de 21 milhões, quase 22 milhões de pessoas se contaminaram, testaram positivo para a Covid, e essa contaminação de quem sobreviveu
morreram 608 mil, também confere uma imunidade, né? Sim, o que a gente percebe nos países que o vírus está voltando a aumentar o contágio é a baixa imunização, né? Poucas pessoas, o número de vacinados não é um número semelhante, por exemplo, ao que está ocorrendo no Brasil. O brasileiro já tem, no histórico da sua vida, o hábito da vacinação. Ele já nasce sendo vacinado. E alguns países ainda têm essa resistência da vacinação. Agora, o grande problema dessa retomada é que os países que estão voltando a ter determinadas ações de distanciamento social e de preocupação com essa contaminação, é que isso vire uma onda, eles já estão falando de quarta onda, e que possa afetar novamente a economia do mundo inteiro. Porque é um fato, a gente precisa reconhecer. Por exemplo, quando iniciou essa pandemia, se falava em 6% de óbitos para as pessoas contaminadas. Esse número no Brasil deu algo em torno de 3%, deu metade. Mas o grande problema não é o percentual ter sido metade. O grande problema é que a falta de condição que os países tiveram, e o Brasil também passou por isso, de atender aos contaminados. Porque a necessidade da internação, a necessidade do uso do oxigênio, a necessidade da utilização de UTIs, nenhum país no mundo estava preparado para esse tipo de espaço para ser oferecido à sua população. Então, o que a gente precisa nesse momento é cautela, continuar tendo cautela, claro que voltando à normalidade, mas entender que a pandemia ainda não acabou e que a gente vai conviver com esse vírus durante algum tempo. No Brasil, no total, mais de 154 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina, 72,5% da população, e mais de 115 milhões, quase 116 milhões, já tomaram a segunda dose ou a dose única, o que equivale a 55% da população. A vacinação avança, a pandemia recua. Agora, Nicolau, a pauta que você queria se antecipar, é que sindicatos de trabalhadores se posicionam contra a portaria do Ministério do Trabalho que proíbe demissões ou não contratações de pessoas não vacinadas. Os sindicatos dos trabalhadores entendem que essa portaria pode criar a proibição de demitir ou de não contratar pessoas que se recusam a tomar vacina, pode produzir um ambiente de insegurança e desproteção sanitária no trabalho. Como é que os dirigentes lojistas daqui da Baixada veem essa questão, hein, Nicolau? Bom, eu tenho que tomar muito cuidado para falar dessa pauta, porque eu quero expor o meu posicionamento. Então, eu vou começar pelo primeiro ponto. Eu tomei vacina, eu vou tomar a terceira dose, não tomei ainda, eu sei que o Fifi já tomou, eu não sei se você já tomou também, Paulo. Já. Já tomou, então eu vou tomar, eu não tomei ainda por falta de tempo meu, mas eu devo tomar hoje ou amanhã. Eu sou favorável à vacina e recomendo a todo mundo que tome a vacina. Mas um detalhe eu quero deixar muito claro. Eu sou liberal, eu acho que o direito de todos de decidir se quer tomar ou não quer tomar vacina. E eu sou contrário à imposição e à obrigatoriedade de tomar vacina. Por que eu sou contrário? Porque eu acho que a pessoa pode decidir por ela. Eu acho que isso, obrigar, eu acho um absurdo. Eu vou reforçar de novo, eu sou favorável à vacina, recomendo que todos tomem a vacina. Eu acho que a vacina ela ajuda, ela previne, ela diminui o risco de morte. Agora, ela não é 100% eficácia, nós temos que reconhecer isso. E o fato de não ser 100%, ela não impede que pessoas que estão no trabalho,
tomaram as 2 doses ou as 3 doses da vacina, pegue Covid e contamine um colega. Eu acho que o que deveria ser obrigado é não tomar a vacina e nem esse absurdo de dar justa causa no funcionário que não toma a vacina. O que tem que ser obrigado é o teste. O teste, eu sou favorável à obrigatoriedade do teste. Eu acho que o teste é uma condição que você não está obrigando a pessoa a injetar nada no corpo dela, que ela não queira. Esse é o meu posicionamento e é muito claro em relação a isso. Veja bem, Paulo, vou falar de novo. Eu tomei a vacina, recomendo a todos que tomem. Eu não quero que me interpretem mal. Eu simplesmente quero dizer que o direito de cada um é de cada um. Eu tenho um primo meu que não tomou, e você o conhece muito bem, e ele não esconde que não tomou. E eu respeito, eu sou contrário ao pensamento dele, mas eu respeito o pensamento dele. Ele não quer tomar, ele tem medo, ele tem restrições, ele viaja na maionese, né, vamos dizer assim, achando que a vacina pode causar um mal. O futuro problema é dele. E eu acho que é o direito dele. Agora, justa causa de um funcionário que não queira tomar, ele não está levando risco, não. Eu sei de casos de pessoas que tomaram as 2 doses e pegaram Covid. Essa pessoa, ela tem o passaporte, ela pode entrar onde ela quiser, no teatro, no fórum, aonde for, e ela pode contaminar alguém. Agora, se fizesse na porta desses locais, como fazem em futebol, né, que os jogadores fazem testes antes de todos os jogos, um teste, aí tudo bem. Eu acho que a obrigatoriedade do teste é natural. Você pode obrigar, você está contaminado, você não pode entrar. Isso eu acho natural. Então, assim, eu acho que violar o direito de cada um, eu acho que é uma coisa muito grave nesse sentido. A não ser que seja um menor de idade, que aí ele tem que ter a obrigatoriedade de tomar, uma criança menor de idade, que os pais são responsáveis por ele. E aí os pais tomam a decisão. Eu acho que ficou claro o meu posicionamento, né, Paulo? Então, eu sou contrário a esse posicionamento de justa causa a funcionários que não quiseram tomar a vacina. É óbvio que esse funcionário ele vai fazer o teste, não está com Covid, ele pode trabalhar normalmente. Ah, mas ele tem que fazer o teste sempre? Tem. Agora, se houvesse garantias de que a vacina imuniza 100% a pessoa, aí tudo bem, aí eu acho que é uma condição. Agora, o fato dessa pessoa não ter 100%, eu, inclusive, esses dias na rádio, ouvi foi até interessante, uma ouvinte falou que ela tinha tomado as 2 doses, estava com Covid. Em seguida, um outro ouvinte falou que ele não gostaria de sentar num teatro ou entrar num teatro com uma pessoa que não tomou a vacina. Aí essa pessoa falou, eu tomei as 2 doses e estou com Covid. Então, eu acho que fica bem claro isso. Eu acho que também o direito de cidadão tem que ser respeitado. Não sei se é esse o seu posicionamento, mas esse é o meu. Mesmo o teste não garante que a pessoa não esteja com Covid, porque ela pode fazer o teste e ele tem uma fase em que a pessoa já está contaminada e o teste ainda não indica, não é, Fifi? Essa questão é uma questão muito difícil de ser analisada, né? Se você partir de um pensamento de racionalidade, nós estamos falando o tempo inteiro que os países que mais vacinaram têm o menor número de contágios. Então, a vacina pode não ser efetivamente 100%, mas ela minimiza muito esse contágio, minimiza muito a consequência desse contágio. Em contrapartida, você está falando de pessoas que vão conviver e podem contrair o vírus e passar com mais facilidade caso não estejam vacinados. Então, não é o direito da pessoa que vai sobrepor o direito de todos. Ela passa a ser um agente que vai contaminar o seu entorno com maior facilidade. A partir daí, você tem que ter algumas restrições. Esse negócio de teste antes do evento, desculpa, isso daí é para inglês ver, porque isso daí não funciona. Até porque os testes, o resultado dos testes não é imediato. Por exemplo, eu fui viajar esse ano, fiz o teste 48 horas antes da viagem, apresentei no país que eu entrei. Nesse período, eu poderia ter pego o vírus e não ter apresentado nada de sintoma. Então, eu acho difícil você obrigar a pessoa a ser vacinada. Ao mesmo tempo, a gente está falando de um relacionamento de sociedade. Então, você precisa entender que para você conviver em sociedade, você precisa ter determinados cuidados para não trazer problema para os outros.
É uma coisa extremamente complicada, mas... Não, eu concordo com você, Fifi, só que eu entendo que a obrigatoriedade ou justa causa é uma coisa muito mais além, né? Mas tudo bem, Nicolau, eu não estou falando nem de justa causa, né? A obrigatoriedade eu acho que deveria haver, apesar de eu achar que é complicado. Mas eu não quero colocar no meu corpo uma vacina. Ótimo, então você não vai conviver em sociedade. Porque senão você começa a trazer problema para os outros, não é só para você, é para os outros. E com a vacina, você percebe que o vírus tem dificuldade de circulação. Então é uma coisa dificílima de ser analisada, mas eu sempre penso no todo, não na individualidade. Eu também concordo com o Fifi. Eu entendo que o direito de não tomar vacina é um direito da pessoa, é inalienável. Ela tem todo o direito de não tomar vacina. Agora, o bem coletivo se sobrepõe ao bem individual. Então, na convivência, eu entendo que pode ser obrigado a demonstrar aí Não, tudo bem, eu também concordo com você, Paulo. Só que o sujeito perdeu o emprego, tomar uma justa causa, porque ele não quis tomar vacina, eu acho que é uma condição meio discutível, né? Eu acho que é um tanto quanto discutível, né? O direito da pessoa está sendo... Veja bem, eu vou reforçar de novo, eu tenho falado isso recorrentemente, que é para não achar que eu sou contra, muito pelo contrário. Eu tomei a vacina, vou tomar a terceira dose e sou favorável, e recomendo que todos tomem. Eu acho que a vacina está mais do que provado que ela é eficaz. Não é 100%, mas ela é eficaz. Tem diminuído o número de mortes. Mas nós estamos discutindo um outro ponto, que é o sujeito tomar uma justa causa no emprego porque ele não quis tomar, que é um direito dele, inalienável, que nem você falou. É discutível isso, né? É muito difícil de chegar a uma conclusão, né, com isso aí. Eu entendo que o patrão, o empregador, tem o direito de exigir do trabalhador que convive com outros trabalhadores a vacinação. 7h22. Repita. 7h22. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas, agora você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. A OAB Santos desempenha papel importante de representação da sociedade civil. Em um ano diferente para todos, ela continua a defender a advocacia e a sociedade santista, seguindo protocolos internacionais de biossegurança. Uma sociedade só pode existir plenamente com uma advocacia forte e atuante. OAB Santos. Valorizar o advogado é garantir o acesso à justiça, é garantir os seus, os nossos direitos. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 24 minutos. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. O ouvinte, vamos ver o nome exato, o ouvinte Avi, registrado assim mas, no WhatsApp, mas ele diz: bom dia, meu nome é Maurício, deve ser apelido, e tem uma pergunta: se o funcionário vacinado transmitirá o Covid igual ao funcionário que não foi vacinado, por que o empregador tem o direito de exigir a vacinação?
ele não transmite igual, né? Ele reduz muito significativamente a transmissão, então não transmite igual. O risco de transmissão é muito menor, a eficácia da vacina varia para a transmissão entre 50% e 90%. O Marcelo Merola diz assim, qual a diferença entre quem toma a vacina e quem não toma, se não é 100% eficaz? É exatamente essa diferença. O risco de contágio é reduzido significativamente pela vacina, embora não seja eliminado. E a Lourdes Vasques diz assim, bom dia a todos da bancada. Acredito que deveria ser obrigatória a vacina da Covid, visto que é exigido apresentar a carteira de vacinas nas escolas para efetuar a matrícula. Por que a obrigatoriedade para as crianças e não para os adultos? Totalmente diferente, né, Paulo? É contra outros tipos de doença, paralisia infantil, são doenças gravíssimas, com sequelas gravíssimas, né? Totalmente diferente. Agora, essa foi a primeira vez que eu vejo assim, essa contestação de vacina tão intensa, né? Mas no Brasil, ainda assim, não pegou, né? As pesquisas mostram que 94% dos brasileiros são favoráveis à vacinação contra a Covid. Esse número até oscilou, ele era de 8% os contrários à vacina em agosto de 2020, chegou a 23% em dezembro de 2020, de brasileiros contrários à vacinação contra a Covid. Ainda não tinha vacina naquela época, estava se começando a comprar as vacinas, e em maio desse ano voltou a ser de apenas 8% o número de brasileiros que se posicionam contra a vacina. Agora, mais de 100 países, Fifi, se comprometem com 2 acordos na cúpula das Nações Unidas para o clima. O Brasil é um desses países. Redução das emissões de metano, que são provocadas em grande parte pelo gado, aí o Brasil é o 5º maior emissor de metano entre os países, e frear o desmatamento e reflorestar, acelerar o reflorestamento. O empresário Jeff Bezos, da Amazon, ele doou 2 bilhões de dólares para essa causa, Fifi. Olha, Paulo, esses acordos que eles costumam fazer, dificilmente eles colocam em prática. E a gente sabe que sempre, atrás de um grande acordo desse, o principal objetivo é o financeiro. Eles não estão, infelizmente, esses líderes mundiais não estão muito preocupados com a questão ambiental. Apesar de eles perceberem uma aceleração agora em mudanças climáticas, eles não têm a preocupação principal com a questão ambiental. A principal preocupação deles é com a questão financeira. E o Brasil, ele virou o olhar do mundo inteiro, porque é o único país que tem uma floresta do tamanho da Amazônia. Não tem outro país no mundo, só o Brasil. E essa floresta, para ela ser preservada, eu sou favorável a que ela seja preservada com equilíbrio. Mas isso tem um custo, isso tem um valor. Se fosse qualquer outro país do mundo que tivesse uma floresta nas proporções do Brasil, esse valor já estaria sendo cobrado do mundo inteiro para que ela fosse preservada. Agora, é muito fácil a Europa vir dar conselho para o Brasil se eles não preservaram praticamente nada das florestas que eles tinham. É muito fácil os Estados Unidos vir para cima do Brasil se eles também preservaram muito pouco do que eles tinham. Agora, que a gente precisa ter um comportamento adequado para garantir a condição de sobrevivência das futuras gerações, sem dúvida alguma. Agora, o brasileiro precisa valorizar um pouco mais o que ele tem. A Amazônia tem um valor totalmente significativo para a sobrevivência da humanidade, e isso tem que ser cobrado do restante dos países. A Amazônia é brasileira e, infelizmente, grande parte da mídia brasileira joga contra o país o tempo inteiro por questão política. Então, coloca o brasileiro como um assassino da floresta, porque vale a pena para tirar o presidente da ocasião. E essa tratativa ela vai totalmente contrário ao meu ponto de vista. Acho que a gente precisa
sim preservar a Amazônia, precisa sim saber explorar as riquezas da Amazônia, mas precisa saber valorar essa preservação para que o mundo inteiro nos remunere de forma adequada. Nicolau, como que você viu os dois acordos de mais de 100 países? Então, eu acho que realmente é uma luta, eu acho que essa discussão ela tem que ter e sempre existir, porque existe um desmatamento ilegal, irregular. O presidente da República citou, inclusive, esses dias na mídia, que eles estão combatendo o desmatamento ilegal. Existe o desmatamento legal, que é aquele com replantio, né? Inclusive do agronegócio. Agora, nós sabemos que é muito para... Né, tem aquela frase, né, Paulo, tradicional, que fala para inglês ver, né? É muito político isso, né? Então, acontecem coisas na Europa, como o Fifi mesmo falou, eles não preservaram as matas deles e eles querem dar palpite aqui dentro do país, eles querem dar palpite na preservação. E eu acho que até podem dar um certo palpite, porque realmente, se é uma convenção mundial, né, que eles estão, e na preservação do planeta, e a mata da Amazônia é muito importante para todo o mundo, eu acho que até podem palpitar, mas não obrigar. Agora, eles estão querendo dar sanções econômicas, né, para o Brasil, se o país não cuidar da sua floresta. Para isso, existem investimentos financeiros, né, que eles colocam ajuda financeira para a preservação. Eu entendo o seguinte, Paulo, é um jogo político e, ao mesmo tempo, quem desmata a nossa Amazônia são países europeus, países americanos, que fazem contrabando de madeira. Está provado isso, que a maioria dos contrabandos vão para a Europa, vão para os Estados Unidos. Então, assim, tem a controvérsia, né? É aquela velha frase, para inglês ver, né? Essa frase ela surgiu há muito tempo, né, Paulo? Todo mundo conhece, que quando eles falavam uma coisa e faziam outra. Então, é isso que acontece, e eu acho que podem até discutir, eu acho que até é saudável discutir esse assunto, mas ele eficazmente não acontece. Você veja só, a China foi contrária à poluição, né, no ar no mundo, com metano, né, que eles estavam falando do metano, e estão programando para 2050. Então, assim, a preservação das matas tem a ver também com a poluição do ar. Eu acho que é todo um conjunto, né, da manutenção da sobrevivência do ser humano na Terra, porque senão daqui a pouco, né, não vai poder existir mais vida na Terra de tanta poluição. Então, a discussão é dinheiro, política e também muita enganação. É difícil você concluir realmente o que acontece. Realmente, existe uma preocupação mundial com o meio ambiente, essa meta de redução de dióxido de carbono, redução de emissão de metano, frear desmatamento, acelerar reflorestamento, é uma preocupação mundial, e são os mercados que vão regular isso, né? Como respondeu o Boris Johnson para uma senhora na COP26, é o mercado, né? Porque cada vez se exige mais da produção, o selo verde, né? Os cuidados com o meio ambiente, inclusive na criação de gado, que o Brasil já adota com alimentação que reduz a emissão de metano. Então, é o mercado que vai regular isso, porque os consumidores passam a exigir o selo verde dos produtores. Isso para países e também para empresas. Então, aí sai esse certo cinismo, né, das autoridades mundiais e entra em ação a consciência da população, que vai avançando aos poucos, como em todo o processo. 7h34. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, cuidados com os pets, com a empresária Margarete Aguiar. Nesta quarta-feira, a empresária Margarete Aguiar vai falar sobre problemas com os olhos dos pets. Bom dia, Margarete. Oi, bom dia, Paulo, bom dia a todos. Pois então,
Atualmente, a oftalmologia é uma das especialidades veterinárias mais procuradas por quem tem um cão ou um gato. É lógico que todo veterinário está apto a cuidar dos problemas dos olhos, né? Mas algumas situações requerem um atendimento mais especializado por conta da complexidade do problema ou até mesmo de alguns exames que são necessários fazer. Né? Esses problemas oculares, a gente pode dizer que eles surgem ou de uma herança genética, ou de uma doença adquirida, como diabetes e a doença do carrapato, ou mesmo de um trauma. E todos esses problemas a gente também pode dividir em 3 situações. Aqueles que são bem fáceis do tutor perceber que algo está errado, né? A gente tem como, por exemplo, a protusão da glândula da terceira pálpebra, que os veterinários chamam de cherry eyes, que é uma bolinha vermelha que fica saltado para fora do globo ocular e que dá muita aflição. E outras você não percebe logo de início, mas percebe quando os sintomas já estão começando a aparecer, né? Como muita secreção, pus, olho vermelho, muita remela, como é o caso da síndrome do olho seco, que é a falha na lubrificação dos olhos, né? Outros problemas, então, Paulo, e esses são os mais problemáticos, é que o tutor não percebe, ele passa desapercebido, né, como uma úlcera de córnea ou um glaucoma. E não é porque os sintomas aparecem muito tarde, você não percebe que eles não são doloridos, são sim. Um glaucoma ou uma úlcera de córnea, ela pode ser muito dolorida e causar muito desconforto, tá? Outros problemas, como a catarata, eles já são meio que esperados como consequência de uma velhice, mas também o cachorro e o gato também tem a catarata juvenil, tá? E essa região do olho é muito importante que o tutor faça em casa mesmo, não precisa só quando leva ao pet shop, mas em casa mesmo ele faça essa higienização, porque é muito simples, basta um pedacinho de gaze, água filtrada, ou então, melhor ainda, se puder comprar um produto específico para a limpeza da região dos olhos nos pet shops, é melhor, tá? E é um ótimo momento para o tutor aproveitar para checar, ver se está tudo direitinho nos olhos, se não está embaçado, se não tem excesso de lágrima, se não perdeu o brilho, né? Principalmente naqueles cães e gatos que tem o globo ocular muito saltado, né? Esses animais, geralmente os braquicefálicos, eles podem machucar, podem lesionar o olho, né? Podem traumatizar, até mesmo numa brincadeira de bolinha, por exemplo, né? Então, é importante essa observação. Até mesmo, Paulo, quando o cachorro está coçando muito o olho com a patinha ou esfregando o rostinho no tapete ou está trombando nos móveis, é bom levar para um veterinário. E se for um caso, para um veterinário oftalmologista, né? Muitas vezes, um cão ou um gato, ele perde a visão justamente por causa de um atendimento médico veterinário errado ou tardio. Por isso que a gente sempre fala, é bom ficar de olho nos olhinhos dos nossos pets. Esse foi o quadro de Cuidados com os Pets, apresentado todas as quartas-feiras aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista pela empresária Margarete Aguiar. Margarete, obrigado pelas orientações e uma ótima quarta-feira para você. Eu que agradeço, Paulo. Uma ótima quarta-feira para todos. Em Praia Grande, o bebê Oliver Miguel, de 3 meses, tem diagnóstico de artrogripose múltipla congênita. É uma doença que precisa que as articulações sejam desatrofiadas para a criança ter o crescimento normal. Ele está sendo atendido, mas ele precisa de um atendimento ainda mais especializado. Tem na Casa da Esperança em Santos, tem na Secretaria de Saúde de Praia Grande, mas uma campanha na internet está ajudando os pais do Oliver Miguel, de 3 meses, que tem diagnóstico de artrogripose. 7h39. Repita. 21 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan.
Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Os meses mais quentes do ano são os mais propícios para o aparecimento de pulgas. Esses insetos, além de causar coceira e alergia por causa das picadas, também transmitem um determinado tipo de verme. A prevenção pode ser feita através de comprimidos, loções, shampoos, coleiras ou pipetas. E neste caso, com certeza, é muito melhor prevenir do que remediar. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão. Fone 3227-5249. Oi, João. Opa, tudo bem? Vi que você instalou um alarme na sua casa. Houve roubos aqui na região e agora com a Verisur estou bem mais tranquilo. Sabe que eu também pensei nisso? Não pense mais. Liga para eles, vale a pena. Tem razão, eu vou ligar. Faz bem. Tchau, tchau. Alarmes monitorados Verisure. Proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo. Ligue 0300 50 50 280 ou acesse verisure.com.br. No Vila Borghese sempre tem novidade. O Empório inaugura sua mais nova unidade no Boqueirão. Com mais espaço, mais conforto, mais variedade e muito mais moderno, o Vila inova mais uma vez. Visite a nova loja, Empório Vila Borghese. Produtos selecionados merecem um lugar diferenciado. Rua Mato Grosso 404. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h41. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 997880966. Repita! 997880966. O ouvinte Júlio Cardoso Filho, sócio do Santos, ele mandou assim: bom dia, Paulo Schiff. Como essa mensagem é um pouco longa e específica em relação ao Santos, acredito que não se faz necessária a leitura no programa, mas ele manda para mim também como conselheiro e ele diz que está muito insatisfeito com a venda de ingressos para sócios para o jogo Santos e Palmeiras, que vai acontecer nesse final de semana na Vila Belmiro. Nós vamos verificar, Júlio, o que está acontecendo. Ele pede que eu atue aí como conselheiro do Santos. A Câmara deve votar hoje, Fifi, pelo menos o presidente da Câmara, Arthur Lira, faz todo o empenho para isso, a PEC dos precatórios e também a mudança na correção do teto de gastos. Fica da inflação do ano anterior para a inflação do ano atual, não é? Isso daí é para liberar o governo federal para extrapolar o teto de gastos, né? E ter condição de continuar pagando o auxílio emergencial. É interessante porque o que eles estão votando, a negociação que eles estão fazendo, é em cima das emendas parlamentares, né? O governo pressiona os deputados na liberação das emendas para que eles possam votar essa PEC em detrimento dos precatórios, mas a negociação ela se dá com o recurso dos precatórios e os deputados não abrem mão de nada. A cada momento que a Câmara faz uma votação, e ficou muito evidenciado durante esse período da pandemia no Brasil, que o governo não gera riqueza. O governo arrecada impostos dos empresários que geram riqueza. E, a partir daí, ele distribui esses impostos de forma a administrar o país. Só que os deputados pegam, os senadores, a classe política de Brasília, pegam os recursos que são para o seu sustento, para as suas condições de desenvolvimento dos seus trabalhos, separa e esse dinheiro não entra na conta nunca. Nunca. Você não vê eles abrirem mão de nada, literalmente nada. E ficam negociando o que sobra. E o que sobra agora foram os precatórios. Então, quem tem dívidas para receber do governo federal vai ver essas dívidas serem alongadas. E o governo vai pegar esse recurso para continuar pagando o auxílio emergencial. Eu acho interessante esse pagamento do auxílio emergencial. Por outro lado, a gente percebe que ele não tem fim. Isso daí virou uma grande forma política de garantir voto nas eleições a cada 4 anos. E é exatamente isso que o Brasil está passando nesse momento.
atrás dessa cortina da pandemia. É fato que tiveram desemprego, que houve desemprego, é fato que você tem muitas pessoas passando dificuldades, mas você não tem um planejamento de retomada da economia. Você coloca o dinheiro na economia para fomentar essa roda, mas você não tem um planejamento posteriori. E a gente já está falando da pandemia há algum tempo. Infelizmente, mais uma vez, é a classe política dividindo o que sobrou para a população sem mexer nos seus proventos. Nicolau. Então, eu acho que o Fifi ele matou o assunto, realmente é isso que acontece. Eu só queria acrescentar que é um programa eleitoreiro, né? Infelizmente, Bolsonaro buscou esse programa, né, para poder buscar e tentar galgar sua própria reeleição, mudando o nome, né? E só que eu acho que deveria chegar, o programa tinha que chegar para aqueles que realmente necessitam. Nós temos uma carência muito grande no Brasil de pessoas que passam realmente muita dificuldade e não são pessoas da cidade, não são pessoas do grande centro, né? E quem se locopleta com esse auxílio emergencial ou Bolsa Família, ou o nome quer que seja, são pessoas de cidade que têm mais um conhecimento, que na realidade não necessitam tanto desse dinheiro porque têm outros tipos de ajuda, né, nas suas cidades. E outra coisa também é um limite, quando termina essa ajuda, né? Então deveria ser um programa que tem um início e tem um fim para cada cidadão e repasse posteriormente, se houver continuidade, aquele recebimento, né, daquele salário ou da ajuda para outra pessoa. Nós estamos aí há 17 anos, Paulo, 17 anos, as mesmas pessoas recebendo o Bolsa Família. Eu não acho isso uma ajuda para ninguém. Isso virou um salário, virou um emprego fixo sem trabalhar. Então, é esse tipo de comportamento que eu sou contrário, esse tipo de assistencialismo que eu sou contrário. Existem pessoas carentes no país que, às vezes, não chega esse recurso a essas pessoas. Então, é esse cuidado que eu acho que deveria ter e não tem. O restante é o que o Fifi falou mesmo, é um programa político, é um programa que, ao mesmo tempo, tem uma conotação de reeleição, e vamos ver o que vai acontecer. Para passar essa PEC, tem que ter 400 e poucos deputados, se eu não me engano, dos 513, não é isso? Não, 308, né? São 3/5 do número total de deputados, haja presença ou não, tem que ter 308. O ouvinte Marcelo mandou assim: bom dia, se entendi, o Brasil emite metano por causa da pecuária, principalmente, não é só isso, né? Gado. Já vem por aí uma proibição de comer carne, não exagera, isso com exagero, né, Marcelo? Sem exagero, mudar um pouco a alimentação dos animais e tal, para emitir menos metano. Gostaria de deixar meu apoio aos comentários contra a exigência e possível demissão de quem não for vacinado. Acho bom lembrar que não estamos falando de qualquer vacina, estamos falando de uma vacina experimental e que vem apresentando efeitos colaterais perigosos, além de não garantir sequer a sobrevivência de quem já foi vacinado. Perdi uma pessoa íntima devidamente vacinada, hoje estão tirando a sua liberdade sobre você mesmo. A aprovação da vacina, ela tira esses efeitos colaterais perigosos que o ouvinte Marcelo fala, na verdade, e as vacinas foram aprovadas aqui pela Anvisa, todas essas vacinas, e a notícia de hoje, inclusive, notícia de ontem, né, é que os Estados Unidos aprovaram a vacina da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos. O ouvinte Odair está pedindo para tirar ele da geladeira, ele mandou uma porção de participações aqui. Vamos tirar o Odair da geladeira. Bom dia, Paulo e equipe ouvintes. 2 questões. A primeira é vacina. Vacina é pacto coletivo e, nesse momento, essa concepção do direito individual não pode se sobrepor ao controle da pandemia. Outra coisa é que já não basta essa crise sanitária, econômica e social, o Brasil no exterior perde credibilidade e confiança, e o país de Oswaldo Aranha, Barão do Rio Branco e Celso Amorim, referências internacionais de diplomacia, hoje torna-se um pária nas relações internacionais.
um presidente irresponsável, inconsequente, ele coloca também a palavra fascista, nos coloca à margem das instituições multilaterais e de aproximação bilateral com muitos países, dificultando a saída dessa crise, aprofundada por uma desastrosa política econômica do Paulo Guedes, Chicago Office Boy, capacho do capital financeiro. Então, ele é bem contra o governo Bolsonaro em todas essas medidas. E aí ele manda, e o Nicolau não vai ter direito de defesa porque a gente vai para o intervalo. Ele fala assim, e fala para o Niconaro que a frase para inglês ver surge quando o Brasil assina um acordo com a Inglaterra para acabar com o tráfico de africanos para escravidão e não cumpre o acordo e segue os olhos para o genocídio do povo negro, que, aliás, de outras formas, segue até hoje, pois, como cantou o Rapa, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Tirei o Odair da geladeira, 7h50. Repita. 7:50. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas. Agora, você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home. Um apartamento inteligente e conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. CYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h53. Agora sim, depois do intervalo, você quer um direito de defesa, Nicolau? Não, a frase para inglês ver, ela surgiu aqui no Norte e Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte, tinha muito inglês, né? Foi colonizada por inglês. E lá eles usavam aquelas roupas de linho, né? Então, o cara que usava roupa de linho para seguir a moda na época, o pessoal falava que era para inglês ver. Não tem nada a ver com escravidão. Eu não sei de onde ele foi buscar isso aí. Deve ter consultado o Google e pegou alguma informação errada. Então, não tem nada a ver. Era para inglês ver, era para mostrar para o inglês. Então, assim, é só uma questão de estética. É nesse sentido. Mas tudo bem, eu não me importo. Eu vi que ele é bem contrário ao governo. Eu acho assim, nós temos que valorizar o nosso país e falar bem do nosso país, como o Fifi reforça e sempre fala, nós somos um dos países que mais vacinou no mundo, é isso que nós temos que falar, nós temos um histórico de vacina no mundo, que nem você falou, Paulo, nós temos 94% de aceitação das vacinas, então vamos falar bem do nosso país, vamos parar com essa polarização e ficar falando mal do país. Quem está presidente da República é o Bolsonaro, então temos que respeitar. Ele fala algumas bobagens, mas temos que respeitá-lo como presidente da República. Qualquer país do mundo fala. Quando roupa suja se lava em casa e não para os outros. Então, assim, quanto mais nós falarmos mal do nosso país, mais o nosso país vai ser depreciado lá fora. Então, eu sou contrário a isso, de ficar falando mal do país o tempo todo, sabe?
Vamos falar bem do nosso país. Você viu que ele chamou você de Niconaro, né? Mas isso não me importa. Como o Marcelo Massaioli chama você. Isso não me importa, se eu sou favorável ao Bolsonaro ou não, é uma opção minha, mas essa polarização é que não pode ter, né? Eu acho que isso está errado. Mas, agora, infelizmente, é assim que nós estamos, né, no nosso país. Fifi, tem uma notícia horrorosa que falta garrafa para invasar o vinho sendo produzido no Brasil nesse ano. Essa notícia é horrorosa, né? Para apreciador de vinho é péssimo. Eu não sei se aumentou a produção. Aumentou a produção e tem os dois efeitos, e diminuiu o número de garrafas. Vão fazer vinho em lata daqui a pouco. Um problema interessante ser resolvido, né? Se aumentou a produção, o que vai acontecer é que os vinhos vão ficar amadurecendo mais tempo nos tonéis. E a partir daí, a hora que tiver as garrafas, não vão ser invasadas. Ontem, quando eu vi essa notícia, né, eu pensei em lata, como disse o Nicolau, que já tem, né, vinho em lata, também aquela embalagem de Tetra Pak, né, que também tem, mas vinho é na garrafa, né, Fifi? Não vai ser no Tetra Pak, né, e nem na... Você pega a própria cerveja em lata para cerveja em garrafa, ela tem um sabor um pouquinho diferente, né? E vinho, costumeiramente, é em garrafa. Só falta agora vinho em lata, vinho e outro tipo de embalagem. Aí é o final dos tempos, né? Agora, tem uma notícia que é engraçada, mas é que ela traduz um drama brasileiro atual. Em Maringá, uma família circula pela cidade com um carro dos Flintstones, em protesto contra a gasolina a R$ 6,89, quase R$ 7,00. Um carro de tração humana igual aquele dos Flintstones, né? Que a pessoa empurra o próprio carro com os pés. Em Foz do Iguaçu, os brasileiros cruzam a fronteira para abastecer na Argentina a R$ 3,10. Aqui está R$ 7, R$ 6,89. Em Porto Iguaçu, na Argentina, do lado da Argentina de Foz do Iguaçu, a gasolina está a R$ 3,10. E ontem começou a circular, não sei se foi ontem ou anteontem, uma publicidade da Petrobras que mostra a composição do preço da gasolina, mas ela mostra um tamanho enorme do tamanho do ICMS e falso, né? Porque a composição do ICMS, em São Paulo, por exemplo, sobre R$ 7,00 daria R$ 1,75, é muito menor que os outros, que os outros componentes, como o etanol e a própria gasolina. E eu particularmente, eu acho, se você é engenheiro como eu, faz conta, né, Fifi? Eu acho muito engraçado apontar o ICMS como responsável pela alta dos combustíveis, se o ICMS tem a alíquota fixa, né? Se não aumentar a gasolina... Mas é em cima do preço final, né? É estimado um preço de venda. Então, aí eles cobram ICMS em cima de um preço estimado, Paulo. Exatamente. E não do preço real. Então, deveria pegar o preço de custo da gasolina na qual chega no posto de gasolina e cobrar ICMS. Não, eles cobram ICMS num preço projetado. Então, a gasolina tem... Isso eles fazem em outras mercadorias também. Eu tenho várias mercadorias que eu trabalho e eu pago por estimativa. Isso é errado. Isso é imposto em cascata. Eu também acho errado, só que isso, às vezes, cobra mais, às vezes cobra menos, quando faz pela estimativa. O problema é que dizer que o ICMS é responsável pela alta do combustível, se o combustível não subir na Petrobras, se os outros componentes não subirem, não vai subir por causa do ICMS. É a mesma coisa que você dizer que a refeição aumentou por causa dos 10%. Mas você quer ver uma coisa? Livre mercado. Por exemplo, supermercados, eles vendem gasolina a preço de custo, praticamente a custo, eles colocam preço de custo. Isso é um tipo de um dumping que eles fazem, porque eles se acreditam do ICMS dentro da loja deles, os hipermercados, que aí eles fazem isso, por isso que eles têm postos de gasolina, não é por interesse de vender gasolina. E aquele ICMS que está em cima da gasolina é um ICMS de um preço projetado. Então, por exemplo, a gasolina custa R$1, eu quero vender a R$1,10, eu estou pagando ICMS em cima de 2, por exemplo. Isso é errado. Então, não é assim que deveria funcionar a economia. É errado. Eu acho que o cálculo de ICMS está errado. E ele faz com que o preço aumente.
Eu até concordo com isso. O que eu não concordo, Fifi, é que se possa apontar o ICMS como responsável pela alta dos combustíveis, tá certo? Essa questão do ICMS, essa publicidade que começou nos meios de comunicação, eu vi ontem na televisão, ela tem um contexto político muito forte, porque ela está mostrando daquela briga que teve do governo federal com os estados. Ele procura mostrar que o custo do ICMS impacta no valor final da gasolina. E o que a gente percebe é que a gasolina ela aumentou no mundo inteiro, né? Então, você tem um problema da gasolina, do petróleo, de ter aumentado no mundo inteiro. Eu não sei por que motivo, porque a produção de petróleo continua aumentando, a extração no Brasil continua aumentando, os recordes. Por exemplo, você pega o pessoal da Petrobras, conversa com eles a respeito da bacia de Santos, eles estão batendo recordes em cima de recordes de exploração de petróleo. Agora, nesse caso específico do combustível, seria estratégico uma ação do governo. Só que se o governo abre a Petrobras para capital aberto, ele deixa de ter uma ação efetiva na Petrobras, porque os investidores, as pessoas que compram ações da empresa querem lucrar, com razão, elas estão investindo na empresa. Então, essa questão de estratégia de governo, estratégia de desenvolvimento, o combustível seria, nesse momento, caso não houvesse capital aberto da Petrobras, uma forma do governo federal entrar aportando recursos, subsidiando, de certa forma, para que você pudesse minimizar esse custo, o impacto no bolso do brasileiro e diminuir o valor das mercadorias. Quando a gente fala em combustível mais caro, você agrega esse custo todo nas mercadorias e você afeta diretamente a inflação. Afetou a inflação, você diminui o consumo. Diminuiu o consumo, você deixa a economia mais estagnada. Então, estrategicamente, eu acho que nesse momento, o governo, se tivesse uma outra condição com a Petrobras, poderia ter uma ação diferenciada. Porque senão não tem sentido. Para que o governo tem uma Petrobras, se ele abre capital, ele não consegue entrar no momento que você tem um problema na economia? Você não consegue, de alguma forma, minimizar o impacto no bolso do trabalhador. Você não consegue girar a economia de uma forma mais eficiente. Não justifica você ter uma empresa pública, uma Petrobras, se você não tiver estrategicamente uma ação efetiva nela. O que acontece aí é que o petróleo ele tem a cotação internacional, ele é uma commodity, então ele tem uma cotação internacional. E é em dólar essa cotação. Ele aumentou, mas o dólar está muito alto no Brasil também. Então, o câmbio desfavorável para o real também prejudica o consumidor brasileiro nesse momento da inflação, dos combustíveis. Em relação à Argentina, onde está R$ 3,10, a Dilma Rousseff, por exemplo, interferiu dessa maneira no preço da eletricidade e foi um desastre o que aconteceu depois, né? Então, os argentinos podem ter que pagar o preço dessa gasolina barata, desse combustível barato hoje, daqui a algum tempo. Fala, Fifi. Só completando, Paulo, eu acho que foi um desastre a época da Dilma, porque não teve uma estratégia, não teve um planejamento e foi uma coisa meio que ad eterno, né? Ela só parou a hora que ela estava vendo que a economia estava quebrando literalmente. Você tem que ter uma estratégia para poder colocar a mão do governo, né, nesse setor, seja ele qual for, mas ele não pode ser por um tempo muito longo. Ele tem que ter uma estratégia até você aquecer a economia novamente e você retira esse tipo de incentivo que você coloca, né? E essa estratégia pode ser uma mobilidade das alíquotas dos impostos. Quando a commodity petróleo estiver muito cara no mercado internacional, diminui radicalmente a alíquota de impostos e mantém o preço estável. Mas para isso você precisa ter uma cooperação política, né? E o que realmente o presidente da República não tem empatia nenhuma com os governadores, né? Então, essa briga entre governadores e presidente da República é o que vem causando isso, porque
Na verdade, você veja só em São Paulo, vê se o Dória quer se mobilizar em relação a isso. Jamais ele vai fazer alguma coisa para ajudar em relação a isso, porque não é de interesse político dele, em hipótese nenhuma. É assim que funciona no Reino Unido, né? Os impostos são altos quando a commodity está com valor baixo e são baixos quando a commodity... E quem paga essa briga política é a população, né, Paulo? E para o consumidor fica sempre estável. Bom, amanhã é o leilão da internet 5G no Brasil. Eu gostaria de ouvir o Nicolau e o Fifi sobre isso. Vai acontecer amanhã o leilão, mas nós já estamos às 8h05, já estamos pressionados para terminar o Jornal da Manhã Litoral Paulista, que teve comentários do Antônio Carlos Silva Gonçalves, diretor-presidente da Prodesão, Fifi, do Nicolau Obeide, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, teve o quadro de cuidados com os pets com a empresária Margarete Aguiar, teve o Paulo Andrade operando a mesa de áudio participando e teve principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Jovem Pan. Para você, ouvinte, até amanhã nesse mesmo horário das 7 da manhã e uma ótima quarta-feira para você que você merece. Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan.